Não Olá, boa entrou? noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Tá Elevando a vivo. Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Tudo bom, Denise? Graças a Deus. Tô rindo aqui que a gente vai entrar no ar, tem tanta coisa que acontece. Ai, meu Deus do céu. O começo aqui para mim não apareceu. O plim, 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 plim não apareceu. Aí eu ia te falar, será que está no ar? Você falou não entrou, falei pronto, só faltava agora. Ai, meu Deus do céu. Antes de eu entrar também, o meu celular não estava querendo abrir de novo, porque eu desligo para ligar de novo, né? Mas muito bom estar aqui com você, Denise. Muito prazer da gente Bom, estar junto fazendo esse trabalho dos mestres, né? E maravilhoso. Eu amo. É com tudo muito certeza. corrido. É tudo muito corrido, porque a gente trabalha, né? Mas é com muito amor, com muita Dedicação. fé, muita dedicação que a gente faz isso, que eu falo que é uma hora que eu vou estudar eles, para mim é uma hora sagrada, sabe? É uma hora assim que aí eu fico muito feliz. Mas é mesmo. Até porque eles transferem a energia, né, deles pra gente. Sim, sim. E é muito bom. A gente já estava aqui com a Maria Carolina e o Cassiano aguardando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Agora o Mário chegou também. Boa noite. Hoje a Maria José vai falar de um ser muito especial, que é conhecido como Deus do Ouro. Hoje é a parte 1. E vai falar, né, os ensinamentos dele, que são muito interessantes, principalmente no ensinamento que ele passa sobre a precipitação, né, Maria José? Sim, sim. Muito bacana. Então vamos lá. Vamos lá, então. Então, gente, eu estou muito feliz daqui hoje de falar sobre esse mestre, né? Que eu também, quase todos os mestres que estão vindo, a Denise está trazendo lá do exterior, né, Denise, para me traduzir. Aí eu traduzo, eu não conhecia também esse Deus Ouro. Para mim, sempre a respeito dos seres assim da natureza, eu conhecia os elementais, né? Os elementais da natureza e os regentes dele, né? Só, parava ali. Agora eu vim a conhecer esses seres, né? Esses seres que comandam, que é acima dos quatro regentes da natureza, né? Quando a gente fala Deus, né? Que a gente está falando Deus, não é aquele Deus primordial. Eu sempre gosto de começar falando isso, porque as pessoas falam, eles estão falando que é Deus, está tirando o Deus. Não. Que são esses deuses que eles falam? São seres que tiveram uma grande dedicação, vamos dizer assim, numa especificação, né? Então, ele se tornou Deus daquela graça, né? Daquela toda aquela potencialidade do que ele está demonstrando, né? Então ele chegou um Deus naquele assunto, vamos dizer assim. Nós temos a deusa da misericórdia, que é a mãe Kuan-Yin, né? E agora nós estamos falando dos deuses da natureza, são aqueles que cuidam, porque a gente sempre fala assim, né? Assim como é em cima, é embaixo. Aqui nós temos várias coisas, né? Vários departamentos para cuidar de certas coisas, né? Então, a gente há de compreender que também lá em cima tem vários departamentos para cuidar de todas as coisas, porque, como eu já falei nas outras lives, quando comecei a falar dos seres, desses deuses, né? Nossa, para você comer sua comidinha ali no seu pratinho ali, passou para a mão de muita gente e dos elementais e dos deuses, né? Então, hoje nós vamos falar mais um. Já falamos do deus da natureza, já falamos, né, de outros deuses, né, dos deuses dos Alpes suíços. E hoje nós vamos falar do deus Ouro. E esse deus Ouro, ele é maravilhoso. Se a gente falar do deus Ouro, a gente tem que falar do Sol, que eu amo demais o Sol, né? Falar do deus Ouro é falar de alegria. Falar do Deus Ouro é falar de abundância. Tudo aquilo de bom que nós temos, tudo aquilo que a gente quer para nós, a abundância, muita saúde, muita felicidade, alegria, né?
Porque todo mundo sabe que quando você está equilibrado, você está bem, você é alegre, é feliz, né? E esse mestre, né? Esse ser Deus ouro, eu chamo ele de mestre também, ele vem nos trazer esse aspecto, né? Esse aspecto de que como você precisa interagir com o sol, que nos nossos dias de hoje, muita gente não tem mais, né? As pessoas ficam muito, ai, não posso tomar sol, anda para a rua sempre com uma sombrinha. Claro que as pessoas que são doentes, né? Tem certas pessoas que não podem, né? É um aspecto. Mas as pessoas que não têm problema nenhum têm que tomar sol. Todo mundo já conhece a vitamina D, que só vem, que vem por intermédio do sol. Esse sol que eu estou falando é o sol físico que você está olhando lá. E esse mestre vem falar para a gente desse sol, né? Como que é importante a nossa conexão com esse sol, né? Se a nossa energia crística, né, a nossa mente crística, ela também vem através desse dourado, desse sol, né? E esse ser, eles são do 10º raio solar, né? Ele e a chama gêmea dele, que é Deus Alexas, eles são do 10º raio solar, né? Que lá no nosso grupo sempre eu falo que eu amo eles, né? Então, agora a Denise deu para mim falar mais a respeito deles, né? Dele. Vamos falar hoje a respeito, mas nas outras lives a gente vai falar dela também, né? Então, ele, gente, é esse aspecto, né? Então, se você não se conecta com a natureza, se você não se conecta com o sol, você está perdendo muita coisa, né? É uma das coisas que há muito tempo, assim, né? Quando eu fiz o meu curso de Tai Chi, a gente fazia aquela captação solar, que em outras coisas, outras pessoas passam outro nome, né? Mas é aquilo de você. Só que isso tem que fazer nas primeiras horas que o sol sai, né? Ele saiu na primeira hora, segunda hora, porque senão machuca os olhos, né? Você olha para o sol, que dá para olhar a hora que ele nasce, e você vai fazendo com as suas mãozinhas assim, né? Você faz assim, assim, aí a energia, o raio do sol entra aqui na sua mão, e aqui na palma da mão, né? Ela vai entrando esses raios solares e vai para os seus órgãos, né? Tanto de um lado, a gente faz assim, trabalhando que a energia está descendo, que a energia yang, depois a gente faz assim, quando está subindo a energia yin, né? Então, tudo isso já passou muito tempo. Então, para mim, eu sempre gostei muito do sol. Para mim, sempre fui muito, mas muito ligada no sol. Acho que por isso que eu tenho muita saúde, graças a Deus, né? Que eu acho que muito disso aí é do sol, né? Porque se muitas das doenças que tem por aí as pessoas tomassem sol, olha, tudo passaria. E aqui ele fala isso, né? Eu vou ler para vocês daqui a pouco nas palavras dele, né? Mas eu posso falar por mim mesma, porque o sol é tudo, gente. Olha, você veja bem, quando você acorda cedo, melhor coisa para você fazer é você abrir todas as janelas da sua casa, deixar entrar aquele ar puro da manhã. Isso é maravilhoso. E sempre diz, né? O sol, ele não pede licença para entrar na sua casa. Você abrindo as janelas, ele vai entrando, vai entrando. E se possível, ele vai passando debaixo da porta. Se a porta está fechada, você vê que vem aquele clarãozinho assim de baixo, né? Então, ele não pede licença para entrar. Por quê? Porque o poder dele é muito grande. Aonde você deu espaço, ele vai acontecer. E você, se você quiser ter saúde, abundância, você precisa abrir essa porta dentro do seu coração para o sol. Porque o sol é tudo, né? E todo mundo sabe que quando a gente olha lá para o sol, quem rege esse sol que nós vemos, os nossos pais, é Hélios e Vesta, nossos pais solares daqui. E quem rege o grande sol central é Alfa e Ômega, né? Eu nunca assim estudei muito alfa e ômega, né? Quando eu estava na religião católica, que eu assistia à missa, ele sempre falava alfa e ômega, sempre não, quando liam lá, né, da Bíblia, alfa e ômega. E eu perguntava, né, quem que é alfa e ômega? Eu era sempre muito perguntadeira da minha vida, né? Eu vou lá e pergunto, não importa quem que for. Ah, não, isso está
como que é, providência divina. Eu sei que ninguém sabia explicar quem era Alfa e Ômega. Hoje eu sei, né? E agora que a gente está se aprofundando um pouquinho mais nesses assuntos, a gente vai sabendo a grandiosidade disso. Só de você pronunciar, eu estou pronunciando aqui eles, toda a energia deles já está descendo para o planeta. Porque não precisa, às vezes, muitas pessoas falaram, 1, 2, 3, vocês que estão me ouvindo aí, vocês entraram em comunicação com Alfa e Ômega, com a força do Deus Ouro, né, que rege todo o nosso planeta. Gente, isso é uma bênção para nós, né? Porque a hora que você fala, pensa e sente, você traz essa energia para cá, vamos dizer assim, né? Isso os mestres já falam há muito tempo, agora a mecânica quântica também está falando, né? Você manifesta aquilo que você pensa, né? Então vamos lá, vamos saber hoje quem é esse ser maravilhoso. Vamos começar aqui. Olha, o Senhor, Deus da natureza, né? Como eu já falei, porque a gente já fez a live aqui deles, né? O Senhor da natureza e o Senhor do ouro surgiram, se manifestaram em 7 de abril de 1939. Sendo esta a primeira vez na história que eles tomaram qualquer ação direta para o progresso da humanidade. Todo mundo sabe, né? Já assistiram, às vezes as pessoas estão da primeira viagem aqui no nosso canal, né? Então, a gente sabe que a partir de 1935, né, 1930, começaram a dispensação para a mudança do planeta. Para todos nós estarmos aqui hoje, né, falando aqui nessa caixinha aí que eu estou olhando para vocês, né, vocês estão olhando para mim, isso tudo foi porque houve o reconhecimento dos seres do universo, né, vamos dizer assim, do nosso Pai Celestial, de Mestre Saint Germain, todos os mestres que conseguiram com que essas manifestações, essas dispensações desses seres trazerem ao conhecimento da humanidade todo esse trabalho interno que a gente não conhecia, né? Então, continuando, foi somente através da compreensão e aplicação suficiente dos alunos que isso foi possível. Por quê? Eles estão falando aqui da dedicação dos alunos. Porque naquela época, quando começou essa dispensação, em 1939, 35, né, começaram Saint-Germain, né, primeiro com Madame Blavatsky, Alice Bailey, né, muitos outros. O que aconteceu? Começou os alunos a trabalhar como nós hoje trabalhamos, falando da luz, irradiando luz, fazendo. Aí o que aconteceu? Começou a aumentar a vibração do planeta, como está agora bem acelerado, né? Muita gente fazendo trabalho de luz, não importa o nome. Importa é a luz que está irradiando para o planeta, né? Eu digo sempre a força do bem, né? Então, por causa disso, que todos esses seres puderam vir aqui. Porque quando a energia era pesada, era densa aqui no planeta, não tinha condição deles aparecerem aqui, né? É a mesma coisa uma casa que está toda suja, que está toda... Não tem jeito de você entrar. Você não entra lá dentro. Você tem que chamar um cara para detetizar, acontecer alguma coisa para a gente poder entrar lá. Porque senão, né? Aí, isso aconteceu com o nosso planeta, ele ficou separado. Aí Mestre Germain foi lá no Sol Central e pediu, né? Ele, Mestre Vitória, para que isso chegasse no nosso planeta, né? Que a gente tivesse conhecimento, as dispensações, conhecendo os raios, aí por aí vai. Então, nessa época, é que esses seres começaram a se manifestar aqui, né? Então, o surgimento deles trouxeram uma grande liberação de poder, inteligência e também uma liberação maravilhosa para o reino elemental. Porque vocês sabem que o reino elemental, ele passa tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, né? Eles captam isso aí e eles vão... vamos dizer assim, vou explicar melhor. Se às vezes você vê um cachorro, se o cachorro é agressivo, ele é bravo, você pode ver que aquela família ali também é bem assim. Se o cachorro é bem mansinho, você pode ver que a pessoa que cria dele assim, os elementais seguem os humanos, né? Então, esses seres, né, esses deuses, vieram trazer o poder, a inteligência também para os elementais do fogo, da água, da terra e do ar, né?
Então, eles governam a ação de suprimento e a liberação onde e quando a obediência à luz é dada. Nós já falamos nas lives passadas, né, que os pensamentos, os sentimentos das pessoas levam para que a natureza fique brava, vamos dizer assim, né? Então, todo mundo fica pensando coisa ruim, briga, não sei mais o que, papapá. O que acontece? Cria aquela crosta suja, onde vem os raios, vem as enchentes, os terremotos, né? O Senhor do Ouro é o estandarte do mundo, e o ouro é o seu cetro. Ele é o governador desse elemento, né? E nós agora vamos entrar na Idade de Ouro, né? Muita gente aqui sabe, né? E esse ser é que está fazendo com que tudo isso aconteça também. O Deus Ouro apresenta-se envolto em uma luz dourada e reluzente, e a sua cabeça e mãos emitem raios de um brilho dourado. Imagine só como esse ser é lindo, né? Imagine da sua cabeça, das suas mãos saírem esses raios dourados, né? Da sua aura e do chamado coração emanam uma luz branca, resplandecente, tão brilhante que é difícil contemplá-la. Esse ser trabalha com Deus Tabor, como nós já falamos na live do Deus Tabor, né? Com Deus da natureza, né? São os três juntos, né? Que é o Deus Tabor, o da natureza e o Espírito Santo, que é o Mahashohan. Então, esse ser trabalha com Deus Tabor, o Deus da natureza, e com Mahashohan, o Espírito Santo, e com os hierarcas dos 4 elementos, precipitando ou reduzindo a frequência da substância eletrônica do Sol, para manifestá-la no planeta como ouro. Quer dizer, todos eles trabalham em equipe, né, para trazer essa luz do Sol, né, magnetizar isso para trazer para o nosso planeta Terra. Ao magnetizar e direcionar as correntes do Sol para a Terra, o Deus Ouro mantém uma sintonia muito ativa com Hélios e Vesta, que nem a sintonia dele com Hélios e Vesta, que eu já falei para vocês, que é o Sol que a gente olha para ele aqui, né? É o Sol de Hélios e Vesta. E com todos os que servem o reino da natureza. Depois de servir durante muitos séculos no raio da pureza, ele decidiu ampliar a radiação dourada do Sol, que tem contatado devido à devoção que dedicou à pureza, né? Você sabe que a pureza é do 4º raio, né? Então, ele ficou muito tempo no 4º raio, aí ele adquiriu, né, essa garra, essa força, essa luz para virar o Deus Ouro, né? Hoje, o Deus Ouro testemunha a pureza e a iluminação que emanam do coração do Sol e dirige esses raios como uma ação vivificante e purificadora por meio do metal que precipita, né? Pelo fato de o ouro ser essencial para o equilíbrio da luz, da natureza e do homem, o Deus Ouro ocupa uma posição importante na hierarquia. O precioso metal deverá ser o padrão de troca em toda a Terra, mas como o homem tem acumulado e utilizado inapropriadamente, os mestres não revelam a riqueza em ouro que está escondida na Terra. Todo mundo sabe, né, que, por exemplo, aqui no Brasil, né, nós temos muitas coisas de ouro, mas tem muitas coisas que ainda nem estão conhecidas por nós ainda, entendeu? Na África também, aquele país tão pobrezinho, né? O pessoal vai lá e pega tudo que é deles, né? E eles naquela pureza, naquela inocência deles lá, né? Como nós éramos antigamente aqui também, eles vão e levam tudo. Mas há jazidas que esses mestres, esses seres da natureza, né? Eles estão fazendo com que isso, porque isso é a essência da energia crística. Isso, o ouro nunca vai morrer. Porque ele é feito para que, né, dizem quando isso não é daqui, tá, gente?
nesse estudo que eu fiz. Isso foi um estudo que eu fiz antes, quando eu sou terapeuta de pedras, né? Pedras e cristais. Quando eu estudava as pedras e cristais, eu achava muito lindo, né? Porque eles dizem que quando nós viemos para o nosso planeta, nós éramos pepitas de ouro. E quando a gente batia aqui no planeta, a gente se virava pedra, né? E eu nunca me esqueci disso, isso faz muitos anos, né? E eu falava, gente, essa pessoa era uma pepita de ouro, hein? Que batia aqui no planeta, e agora com esse estudo ampliou mais isso, né? O precioso metal deverá ser o padrão de troca em toda a terra, mas como o homem tem acumulado e utilizado inapropriadamente, os mestres não revelam a riqueza em ouro que está escondido na terra. O mundo só conhecerá as minas mais produtivas no alvorecer da Era de Ouro. E quando os governos das nações restabelecerem o padrão ouro e uma sólida política fiscal que tenha como base a regra de ouro. Vocês vejam bem que nada é isolado, tudo segue um padrãozinho, tudo segue uma coisa certa, né? Por isso a gente fala assim, tenha confiança, tenha fé, que as coisas vão acontecer dentro do tempo certo, né? Em todas as civilizações em que o ouro circulou como meio de troca e foi usado pelas pessoas, houve uma iluminação correspondente, abundância, saúde e mestria pessoal. Vocês sabem que isso aqui eles estão falando, que é a energia do ouro. A energia do ouro, ela se expande e traz um benefício para a humanidade, né? O costume de usar adornos de ouro nas tribos primitivas foi herdado de antigas civilizações, das quais são os últimos remanescentes. Mas, hoje em dia, nós já estamos vendo aqui no planeta, né? Eu, pelo menos, sou uma, que ando muito com pedras, né? Eu adoro meus brincos, geralmente. Hoje, esse aqui não é, mas eu geralmente ando só de meus anéis de pedra, tudo é de pedra, né? E eu compro tudo lá na Chapada dos Veadeiros, que eu gosto de ir muito lá. Então, aí lá é toda aquela pedra que é mesmo, eu falo que é abençoada, que já vem lá da Chapada, abençoada com os seres que estão lá, né? Continuando. A substituição do ouro, o meio de troca pela prata, pelos metais menos nobres, e finalmente pelo papel, é uma conspiração dos manipuladores para magnetizar a consciência das pessoas para as vibrações menos elevadas desses metais e privá-los das qualidades benignas, saudáveis e estimulantes do ouro. Isso é uma realidade, né? Então, tudo aquilo que existia do ouro, né, nossos, vamos dizer assim, tudo que a radiação dele expandia pelas pessoas, né, sem ninguém falar nada, aquilo lá foi cortado pelos seres trevosos, né? Tiraram isso de circulação para que a energia descesse, não continuasse aquela energia que existia. Agora vamos ver aqui o que Deus Ouro vai explicar para a gente, né? O Deus do Ouro explicou que a ação do Deus do Ouro é a precipitação instantânea da mente de Deus, por meio da alquimia dos raios esmeralda e de cristal, né? Então, é essa alquimia do raio esmeralda e do raio cristal. Dessa forma, o segundo e o quinto raio passam a atuar como chamas gêmeas para precipitar a vontade de Deus, como fluxo de oferta e procura, o qual, a partir dessa noite, pedimos. Que os filhos de Deus reivindiquem como a abundância de Deus na terra, toda a vida, o fluxo de energia, o comércio, o intercâmbio e a consciência depende do trabalho adequado com esse suprimento e os meios de troca de economias das nações. Quer dizer, o que ele está falando aqui é uma coisa que vai ser no futuro, né? A economia de troca, nós vamos ver num mundo que não vai existir o dinheiro, né? Todo mundo já tem um pouquinho dessa noção, né? Esse dinheiro que a gente tem hoje, dizem que não vai existir esse dinheiro, né?
Então, nós vamos entrar numa outra performance humana, vamos dizer assim, né? Vamos falar aqui agora da Era de Ouro, ó. O termo Era de Ouro não veio do nada. Era de Ouro significa que a era é baseada no padrão ouro. O padrão ouro da consciência crística da regra de ouro, do ouro como luz do sol precipitada para o equilíbrio da mente, das emoções e do fluxo de vida, até mesmo do templo físico. É aquilo que eu falei para vocês, né? Essa luz do sol, quando você deixa essa luz do sol entrar na sua casa, entrar no seu templo físico, você irradiar essas poderosas forças da luz, do sol, é muito importante para a nossa vida. Você pode ver que até os bichinhos, ou um gato, ou um cachorrinho, ele gosta de ficar tomando sol, ele deita lá e fica lá tomando sol dele, né? Tanto que isso é importante. Mas uma coisa é o seguinte, gente, essa tomada do sol, isso aqui eu falando, tá? A tomada do sol não pode ser só um dia que você vai lá e toma. Não, tem que ser uma coisa constante, que você vai tomando sempre, sempre, pelo menos umas 3 vezes por semana, você tem que ficar uns 10 minutos no sol, ou fazendo exercício no sol, caminhando no sol, não sei, alguma coisa que faça com que você entre em contato com o sol. Ó, o ouro, amados, é necessário para estabilizar a consciência, assim como a economia das nações. Se não existir uma porção de ouro, inclusive no templo, o equilíbrio dos elementos não será mantido, né? Então, aqui eu já está falando que para a natureza estar em harmonia e em equilíbrio, é preciso do ouro, né? Quando as pessoas não possuem nem usam ouro, há um maior distúrbio. Eles estão falando aqui, mental e emocional, né? O ouro é o ímã de alfa e ômega e lembra a todos os filhos de Deus, ao nível da alma, o magnífico trono da graça e o imenso salão do trono branco e dourado no grande sol central. Quer dizer, no grande sol central existe isso, né? E desse salão que as almas de luz partiram e desceram as oitavas do espírito para os planos da matéria. Quer dizer, isso acho que o pessoal lá do curso que eu fiz de pedra, acho que é verdade isso, hein? A gente é uma pedrinha, bate ali e já se transforma, eu acho que é. Bom, falando aqui de alfa e ômega. Há muitos eons, alfa e ômega, que é do grande sol central, né? Incumbiram-me de estabelecer focos de ouro nos planos da matéria das galáxias e de ensinar a vida elemental sob a direção dos 4 hierarcas, dos Elohims, como equilíbrio de força nos quatro planos da matéria, seria ancorada como a qualidade magnética desse raio do sol precipitado, né? Então, é aquela coisa assim, né, do que eu li aqui, né, que os elementais aprenderam a manifestar esse ouro aqui, né, que vocês sabem que os elementais é que fazem com que as coisas se manifestem aqui, né, eles são, vamos dizer, o rascunho, né, eles são o rascunho. É aquela florzinha que nasce lá no seu jardim, tem um elemental que fez isso, para ela poder nascer e se manifestar, não foi assim um acaso, né? Então, para fazer o ouro, esses mesmos elementais, eles também fazem isso, e é feito ouro com a luz solar, né? Foi assim que os elementais aprenderam a precipitar o ouro, e o ouro cresce na terra. Os veios expandiram-se e esse equilíbrio de energia correspondente diretamente, primeiro, ao padrão da consciência crística, das evoluções da Terra, ou de um sistema de mundos, e depois ao que tem sido manifestado pela chama trina. Olha que importante isso, né? Quer dizer, toda essa energia, né, do ouro, que é de alfa e ômega, vem até nós. E esse dourado da iluminação e sabedoria da nossa chama trina vem desse padrão ouro também, né?
O ouro em circulação representa a mestria exterior. O que ainda não foi descoberto representa a porção do potencial da mente crística, que ainda precisa ser manifestada. Né? Não podeis manifestar a luz e a consciência crística sem uma manifestação correspondente de ouro no vosso mundo, que ele está falando aqui, essa precipitação é da chama dourada, né? Aqueles raios dourados maravilhosos, né? E isso tudo vem do sol, né? E tudo isso vem do sol, né? A luz dourada. Os mestres aconselham-nos a usar alguma coisa de ouro para magnetizar o fogo do sol. Também pediram para invocarmos o Deus da natureza, o Deus ouro, assim como Saint Germain, a deusa da liberdade, para restaurarem o livre fluxo das moedas de ouro no mundo inteiro. Quer dizer, a gente está vendo que esse padrão ouro, nos dias que a gente está aqui agora, eles já estão falando em tudo, né? Ser passado para ouro. Isso não é uma coisa assim, que isso aqui foi escrito em 1937, né? E eles falaram isso naquela época, o que está acontecendo conosco agora, né? Porque esse padrão ouro, vocês podem ver aí nos jornais, todo mundo está falando que o pessoal tem agora que vai virar tudo padrão ouro. Mas isso é um começo de uma grande mudança que vai haver, né? Essa grande mudança, e eu acho que essa grande mudança também está acontecendo conosco, dentro de nós. Esse padrão mais iluminado, a nossa chama trina que está evoluindo, né? Evoluindo não, ela já é evoluída, ela está se expandindo mais, né? Tem que usar a palavra certa. Porque à medida que essa chama trina ela vai se expandindo, a energia, né? Bom, todo mundo sabe o que é a chama trina, é a chama do nosso coração, né? Que ela é azul, do poder, da fé e da proteção, o dourado, da iluminação e sabedoria, e o rosa do amor divino, né? Então, na parte que semelha-se à luz dourada, é esse padrão, né? Então, à medida que mais pessoas vão conseguindo expandir as suas chamas trinas, elas vão conseguindo estar mais conectado com a sua chama trina, cada vez ela vai conseguir mais uma iluminação, né? Isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, que muitos mestres, que eu já fiz live deles aqui, eles falam isso, né? Da importância da chama trina, né? E o que ele está falando aqui é que esse padrão ouro também vem dessa nossa chama trina, que vai se transformar em bem pouco tempo na consciência crística, né? E essa consciência crística, ela é o que todos nós precisamos para a nossa ascensão, né? Bom, aqui o Deus Ouro, ele vai compartilhar com a gente a fórmula da precipitação, que é uma coisa, assim, muito importante para nós, tá? Isso foi canalizado por David Christopher Levis em 2/11/2013, né? Foi canalizado no Santuário dos Corações, na cidade de Livingstone, em Montana. Então, vamos ver o que o Deus Ouro fala aqui com a gente, ó. Amado, ainda há tempo para um novo nível de autodomínio da ciência da manifestação, devotados amigos do coração. Eu vejo todos vocês como os dourados, como os sóis de luz radiantes e refulgantes no fogo espiritual de sua verdadeira nobreza divina, criadores através da sua própria consciência divina, de muitos aspectos, de sua própria realidade solar, agora manifestada em forma e funcionabilidade neste mundo, né? Por isso que essa consciência divina que a gente está começando a ter, isso
não é há muito tempo, isso é há pouco tempo, mas cada vez que as pessoas vão tendo mais força nessa consciência divina, né, mais o mundo vai se elevando. Só assim nós vamos conseguir chegar nas alturas da luz, porque tem que ter muitas pessoas com essa consciência, muitas pessoas. Aí sim nós vamos chegar onde a gente tem que chegar. Bom, continuando aqui. Como o Deus Ouro, há muito tempo atrás, eu aprendi a ciência divina da precipitação. E através da alquimia santa, teosofia, eu fiz capaz de dominar a ciência de moldar a luz divina, na forma daquela luz solar precipitada que vocês chamam de ouro. Meus queridos, foi minha própria compreensão da natureza de Deus como pura luz solar que me permitiu entrar nessa ciência divina, pois me tornei essa luz. Olha que linda, hein? Tornei-me dourado por meio de minha própria consciência, e foi isso que acomodou e permitiu que a maior alquimização da luz ocorresse em meus experimentos. Estes se manifestam com uma frequência mais alta. Quer dizer, ele conseguiu fazer essa alquimia, né? E minha alegria continua por meio de minha unidade com a presença solar, de tudo em tudo, irradiar esses raios de sabedoria divina na Terra. Aquilo que eu falei, o dourado da chama trina, né, irradia essa sabedoria na Terra. E quem manifesta isso é esse mestre, Deus Ouro, né? E dentro de muitos corpos, divina na Terra, e dentro de muitos corpos planetários, para a precipitação da consciência solar, que é ouro em seu estado mais puro, né? Nós vamos ser seres solares, vamos dizer assim, né? Então a gente vai começar a ter essa consciência solar. E a gente precisa começar a entender mais isso para a gente colocar isso na nossa mente. Por quê? Aquela coisa, né? Que você só começa a entender a partir do momento que você começa a conhecer. Por isso que é muito importante o conhecimento. Porque quando tem o conhecimento, você vai pondo aí nos seus bancos de dados, vamos dizer assim, né? Você vai pondo nos seus bancos de dados esse conhecimento, aí você vai poder falar a respeito, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas, às vezes, pensam que ficar estudando, ter conhecimento é bobeira. Não, você tem que... Já vi alguém falar assim para mim, né? Você fica estudando tanta coisa, você tem que estudar as coisas do seu negócio, das coisas que você vende, das coisas que você vai ficar com essas besteiradas aí. E não é assim, entendeu? Porque a gente tem que ver a nossa vida tem vários aspectos, profissional, a nossa vida espiritual, a nossa vida com a família, abre vários focos, né? Eu estou falando isso por quê? Porque tem muita gente que acha bobeira ficar pensando nisso ou falando a respeito disso, né? Mas olha que nós vamos viver mundos diferentes que todo mundo está vendo aí, né? Todo mundo está vendo que o mundo está movimentando assim muito rápido. E a gente tem que ter esses conhecimentos que vai dar para que a gente consiga entender melhor todos esses mundos que estão chegando, né? Por exemplo, se você... Vou até abrir um parênteses aqui, porque já falaram isso para mim e eu vou responder. Por exemplo, você pega uma secretária eletrônica, né? Uma IA, vamos dizer assim, né? Então, eles colocam nela, isso é igual a gente, igual ao nosso cérebro. Eles colocam nela todos os dados lá na IA, entendeu? Então, ela só pode falar a respeito daquilo que ela está dentro dos dados dela. Se eu for fazer uma pergunta para ela, que não está dentro dos dados dela, ela não sabe responder. Vocês podem perguntar isso para a secretária. Não tem, eu não lembro mais o que eles falam lá, né? Ela não responde. O mesmo acontece conosco. A gente tem que começar a ler muita coisa, ver muita coisa, para isso entrar dentro do nosso cérebro, para a gente poder
abrir a nossa mente para o novo. Se você ficar sempre olhando as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas, você sempre vai ter os mesmos resultados. Se você vai e faz coisas diferentes, abre espaço, faz coisa nova, você vai ter outros resultados, né? Então, por isso que é muito importante a gente saber de tudo isso, porque à medida que você vai sabendo de outras coisas muito diferentes, você vai ampliando o seu campo. O seu campo eletromagnético, ele vai se expandindo. Vai se expandindo. E isso que nós precisamos nesses momentos novos que nós estamos vivendo. Por exemplo, eu estou falando de você com uma caixinha, né? Há 60 anos atrás, se eu fosse falar isso, essa mulher está louca. O que é isso? Isso não existe. Consequentemente, se eu falar isso é maluquice. Então, a gente tem que abrir a nossa cabeça para isso, né? E isso é que faz parte, né, da gente acabar com essa Matrix, né? Que todo mundo fala, né? Mas o mais importante é o seu conhecimento, a sua introdução. O que eu estou falando hoje aqui para vocês é para vocês se acessar ao sol físico, né? A você olhar para o sol, emanar, você, o que ele está falando mais para frente eu vou falar. Por quê? Se você só ficar sem o conhecimento, só de livros, também não vai funcionar. Você tem que ter o conhecimento e ter a vivência, senão também não adianta nada, né? Bom, continuando. Nós trouxemos os ensinamentos do mestre On Han, Mikhail Ivanov. Não sei se todo mundo conhece ele, eu conheço algumas coisas deles, que são maravilhosas, né? Para que vocês, através da contemplação solar e de todos os aspectos internos do Surya Yoga, passam a acomodar as frequências solares de luz pura, dourada, líquida em seus seres. Isso é aquilo que eu estava falando para vocês, de você ter... Ele fala aqui, porque esse texto aqui, gente, é de 1937, né? Naquela época não tinha o caminhar, não tinha o correr na rua, entendeu? A yoga, essa aqui, esse On Ivanov, eu acho que ele é da Índia, né? Então, o que eles falavam eram os exercícios que tinha naquela época, que era só a yoga, né? Que todo mundo chama hoje de yoga, né? Eu chamo de yoga porque eu já dei muita aula de yoga. Agora o chique é falar yoga, né? Então, eles dão aqui isso aqui, ó. Vou ler de novo, ó. Nós trouxemos os ensinamentos do mestre On Mikhail Ivanov para que vocês, através da contemplação solar e de todos os aspectos internos do Surya Yoga, possam acomodar as frequências solares de luz pura, dourada, líquida em seus seres, né? Mas hoje, nós, na modernidade, em pleno 2023, você tem hoje práticas, além da yoga, vocês têm práticas de tai chi, que faz essa captação solar. Vocês têm, agora, tem aquele também que você faz assim, ó, e você olha o sol assim, né? Mas, gente, antes das 10 horas, tá? Antes das 9 horas. Até as 8 dá para olhar, depois não, entendeu? Na yoga, a gente fala, no tai chi, a gente fala para as pessoas ter uma árvore e você olha para o sol, entre uma folhinha e outra, aí não fica muito forte, né? Mas se você sair caminhando, se você for andar de bicicleta, essas coisas modernas que tem aí, entendeu? Você pode fazer essa captação solar dessa maneira também. Mas, por favor, gente, sem celular, sem boné, tá? Tem muita gente, 8 horas, mas está todo mundo de boné. Não pode. A luz solar, nosso cérebro precisa da luz solar. Nossos chakras superiores precisam dessa luz solar. E as pessoas vão sair todas de boné. Não é. Agora, quando é lá, eu ando de bicicleta com o meu chapéuzinho ou o meu boné do lado. Quando é 10h30, 11 horas, eu já ponho o meu chapéu, entendeu? Mas antes não precisa, gente, porque a gente precisa tomar esse sol no cérebro, né? Se vocês procurarem aí, o poder do sol no nosso cérebro é muito importante. Bom, continuando. É uma equação simples, abençoados. Quando mais tempo você passar com Deus e a deusa Meru,
e anteriormente com Hélios e Vesta. Hélios e Vesta é o Sol, né? Por estar na natureza, mais tempo você gasta permitindo que o Sol brilhe sobre você e dentro de você. Maior será a sua capacidade de ser capaz de primeiro conhecer a essência de sua própria consciência dourada e, em seguida, traga para manifestação precipitada com o ouro físico, moeda e abundância. Porque, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. O mundo, ele é próspero, o mundo é abundante, Deus é abundante. Você vê quantas coisas ele construiu, a natureza, a cachoeira, todas as coisas lindas construídas. E tem gente que vem falar que para você se elevar, você precisa ser pobre. E, gente, isso não existe, tá? Esse negócio não existe. Deus quer que você tenha abundância, que você saiba lidar com o seu dinheiro, né? Que você tenha prosperidade, Ele quer que você seja feliz, que você seja bem. Então, essa história que as pessoas veem assim, ai, não, para me evoluir eu vou ter que deixar minhas coisas para lá. Gente, isso, para mim, pelo menos, não faz sentido. E o que ele está falando aqui é em abundância. Abundância é em dinheiro, é em saúde, é em relacionamento, tudo. É um contexto, não adianta você ter só numa coisa. Não é assim, nós somos um todo, né? Tanto é que nossos corpos astral, mental, etérico e físico, eles têm que estar alinhados, né? Para você ser feliz e ter saúde, que é o mais importante, né? Bom, continuando. Se você passa seu tempo longe do sol, com tanta roupa que não consegue nem mesmo sentir os raios do sol penetrando em sua pele e entrando em suas células solares dentro do seu templo corporal, então como você pode esperar manifestar essa consciência dourada? Isso é uma realidade. Entendeu? Essa consciência dourada que você vai ter é no contato com a natureza. Porque quando você começa a estar com a natureza, você está no instante momento do agora. Sentindo todas as reações, é um cheiro, é o escutar dos pássaros, é o sol quente batendo no seu rosto. Tudo isso faz com que você tenha uma expansão maior, né, dessa consciência crística. Uma coisa é pensar em Deus e permitir que o Espírito entre em sua mente, o assento do sol dentro de você. E ainda, queridos, para que essa luz líquida dourada se torne física em seu reino, também é necessário que você permita que o sol se funda com você, que você permita que a consciência dourada do sol resida exatamente onde você está, na fisicabilidade. Espera, deixa eu beber uma aguinha aqui. Quando ele fala aqui, ó, que você permita que a consciência dourada do sol resida exatamente onde você está, na fisicabilidade. O que é isso? Isso aí é para que você receba esse sol físico, olhe para ele e você receba isso em todos os seus corpos, astral, mental, etérico e físico. É aquela coisa assim, o quarto está escuro. Vamos dizer assim, você está com um montão de espíritos te acompanhando. Quando você faz uma conexão com o sol, firme, forte, cheio de garra, há uma mudança. Eu já senti isso, gente. Muitas vezes eu tô, agora nem tanto, mas mais para trás aí, né? Quando a gente estava com um problema. O que acontecia? Eu ia para o sol, eu saía de lá outra. Quando meu marido estava doente, né? Agora ele já morreu. Mas quando ele estava doente, e eu passava por momentos muito difíceis, assim, né? Aí eu ia para o sol fazer uma captação solar, ficava lá, fazia meu tai chi. Eu saía de lá, parecia que eu era outra pessoa. Isso é real, gente. Isso não é conversa.
é o Deus que está falando aqui, mas eu estou falando por minha experiência. Se você não acredita, vai lá e faça essa experiência, entendeu? Você vai lá, você não fica pensando nos seus problemas, nas suas contas, não. Você vai lá, fica respirando e sentindo a natureza, né? Trazendo essa energia, como ele fala aqui, na sua fisicabilidade. É por isso que também defendemos a Racha Yoga, yoga do sorriso, pois abençoados o sorriso, a alegria e um espírito divertido permite que você conheça a essência do sol, que é pura felicidade divina e alegria eterna. Eu sou o Deus do ouro. Você está se tornando mais dourado agora através da leveza de sua própria consciência equilibrada, através da transcendência, para subir ao ápice mais alto, o ápice da sua vida alegre, presença crística e búdica, mente pura e os aspectos fundidos e a frequência douradas do conhecimento divino em sua mente universal de Deus. É aquela coisa assim, quando você está lá no sol, que você está recebendo o sol, que você está com a natureza, muitas coisas esclarecem na sua cabeça. Isso, gente, é real. Você está lá, muitas ideias vêm na sua cabeça, porque a luz está te iluminando, né? Você está iluminando externamente, mas aquilo está entrando nos seus órgãos, nas suas vísceras, nos seus meridianos, entrando no seu cérebro. Então, isso é uma força muito grande que nosso Pai Celestial deixou para nós aqui, né? Essa força de Hélios e Vesta. Quando você está trabalhando com o Sol, fazendo exercício no Sol, olhando para o Sol, se interagindo com o Sol, é a força de Hélios e Vesta, nossos pais solares, que está aqui conosco. Então, é um superpoder que você adquire, né? Continuando. Você poderia dizer que estou sempre no fluxo mental do um, pois esta mente é verdadeiramente um campo mental de minério cósmico. Esse é o ímã da realidade por meio da qual o faseamento da luz precipita na matéria a objetivação dessa sabedoria, que é o domínio sábio, onde você está na essência eterna de Deus. Né? Isso é muito lindo, gente. Se você está chateado, tá mal, vai caminhar, vai tomar um banho de cachoeira, ou toma um banho mesmo no seu banheiro, fica lá. Você vê que você passa. Então, quando você está na natureza, você está com a essência divina, você está com a essência de Deus. Porque, agora, salvo quem vai de celular, vai cantando as músicas todas aí, não sou nada contra, pode cantar suas músicas, mas você vai perder a natureza, você vai estar ligado no celular e com a radiação do celular, não com a radiação divina que está presente ali na natureza, né? Porque nós somos escolhas, e você faz as suas escolhas, né? Continuando. Quando Deus cantou no início da criação, haja luz, imaginem do que essa luz era composta, além do que vocês veem fisicamente com seus olhos. Essa luz era um ponto focal, como um raio e muitos raios do ser da consciência da inteligência divina, que foi eliminada através de multidimensões do vazio cósmico para originar a própria vida, através de todas as várias manifestações multifacetadas e variadas que se originam da mente do Uno. Isso é uma coisa incrível, porque se você está interagindo com a natureza, e principalmente com o Sol, você está dentro da unidade muito grande. Você está dando a sua energia e você está recebendo. Há um fluxo de você com a natureza, há um fluxo de você com o Sol, né? Quando você começa a pensar nisso, isso começa a se interiorizar dentro de você. Continuando. Agora, conceitue comigo sua própria nova natureza dourada, de eternidade, de beleza e de perfeição. Veja sua aura cheia de luz dourada e líquida. Veja o sol totalmente presente em sua aura, resplandecendo de amor, sabedoria sagrada e divino.
Sinta as correntes e os impulsos desta realidade solar dentro do ponto focal do seu ser. E agora permita que esta infusão que acrescento de meu próprio corpo causal imprima dentro de você a essência de sua bondade, sua divindade e a sua verdade. Por meio dessa alquimia, ocorre a dissolução de todos os aspectos do eu fora desse fluxo divino, de que pode ser dentro da essência de Deus. Não há espaço para dualidade, densidade e escuridão. Há apenas a luz dourada e a luz líquida. Existe apenas a harmonia e o sustento, o alimento dentro de você, puro, cuja luz está dentro de você, para nutrir você, nutrir sua alma e dar-lhe paz, né? Então, gente, o que eu queria falar para vocês era isso, né? Falar desse mestre maravilhoso, mais um Deus da natureza que a gente está conhecendo, que a gente pode interagir com ele. Vamos receber de quando você olhar para o sol, sempre você vai saber que você está dentro da essência divina, que você pode entrar em contato com ele e fazer de receber e doar essa energia. E ela traz alegria, traz saúde, traz prosperidade, ela traz abundância. Então era isso que eu queria passar para vocês, né? Eu acho que são coisas, a gente vai continuar na outra live, né? Falando a respeito dele, que é muito bom a gente sempre saber a respeito desses mestres que abre para dentro da gente há uma coisa que ninguém fala, quase ninguém fala desses seres, né? Que estão aí todos os dias nos ajudando, né? Todos os dias eles estão com a sua energia aqui, né? Trazendo um ar puro para a gente, trazendo comida no nosso prato, trazendo sol para nós, mas ninguém nem os conhece, né? Ninguém nem sabe que eles existem, né? E eles estão fortes aí lutando por nós, para que nós saímos do nosso marasmo de ficar sentado só assistindo televisão, não fazer exercício físico, não interagir com o sol, não interagir com a beleza que é a vida. Por isso que eu falo, a gente sempre tem que estar celebrando a vida. Sempre, com muita gratidão. Namastê. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito bom, gostei bastante, né? É um ser assim, como todos são, né? Difícil falar. Qual não Sim, é? Maravilhoso, né? não tem. Essas são as relíquias das divindades solares que fizeram com que nós nos manifestemos aqui, né? Eles são os seres que nós estamos manifestando aqui nesse planeta por causa deles, porque se não tivesse ar, um minuto acabou. Se os elementais não produzissem o ar, não existiríamos, né? Sim, com Água. certeza. Com certeza. Então, e muita gente, eu mesmo nem conhecia todos eles, estou conhecendo agora, né? E a gente precisa divulgar isso aí. Sim, até porque é conhecimento que tem a sua parte prática e todo mundo deve usar, né? Exatamente o que você falou. É absurdo alguém falar que para você se elevar você tem que ser pobre. Isso aí, na minha opinião, é a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida. Porque é um conceito antigo, né? É um conceito de algumas castas, de algumas É, seitas religiosas da Índia, é um conceito de algumas crenças que tinham na religião católica, e que as pessoas continuam achando que você tem que ser pobre, que você tem que ser miserável para é, se iluminar. E não é bem assim. O Mestre Saint Germain é o que mais trouxe conhecimento para a gente nesse sentido, de que a gente tem que trabalhar para ser abundante, né? O verdadeiro ser é, iluminado, ele é abundante em tudo que ele faz. Ainda que ele tenha uma vida simples, humilde, ele é abundante. Então, ele é abundante, como você falou, em saúde, em perfeição, em dinheiro, em suprimentos financeiros, em suprimentos de alimentos, né? sim, E se a gente olhar para o Criador, né, para o universo que foi criado, a abundância que é
você vê só de estrelas a abundância que é, você olha para a natureza, a abundância que é de plantas, a abundância que é de aves, a abundância que nós temos de borboleta. Você pega uma espécie de um inseto, tem quantos subespécies tem? Você pega uma espécie de bromélia, quantas espécies, subespécies Sim. tem? E por aí vai. Então, assim, a própria natureza mostra que a abundância faz parte do universo de criação. Então, a gente deveria estar Estar, manifestando essa abundância também, né? Estar em é sintonia verdade. com essa abundância divina. E é isso. E eu queria contar para vocês uma experiência que eu tive, eu não sei se dá. Bom, 9 e 12. Bom, vou contar. Eu tenho um mentor que sempre que me acompanhava, que eu saía para as experiências fora do corpo, ele que me acompanhava, ele me levou para ver várias situações, para ter várias experiências. E uma dessas, eu tinha acho que uns 25 anos, eu saí do corpo e ele já estava me esperando, né? E ele me levou aqui em Santo André mesmo para ver um acontecimento justamente com relação à questão do ouro, né? E quando nós chegamos nós ficamos flutuando, estava na Avenida Portugal, quem conhece Santo André sabe qual que é a Avenida Portugal, que é perto do Fórum, e eu fiquei parada com ele, assim, no ar mesmo, suspense, e perguntei, o que a gente está fazendo aqui? Ele falou, espera um pouco. E aí, logo depois, apareceram uns seres, que ele me falou que eram seres elementais. Eles estavam, eu não saberia explicar, eles estavam sentados parecia assim um círculo que girava, e aí conforme eles giravam, aquilo ia caindo, parecia purpurina. Ele falava que era pó de ouro, e brilhava assim no céu, caía tudo. E aí eu falei, mas o que eles estão fazendo, né? Ele falou assim, isso é uma fase anterior à precipitação do ouro físico. É quando há a precipitação do Nossa. ouro espiritual, né? E ele falou que quando há a permissão, né? Quando, por exemplo, aquele grupo, aquela região de pessoas, ou aquela família, alcançou um patamar de abundância, de prosperidade, de evolução até moral, que permita isso, então eles fazem essa precipitação e isso é absorvido pelos corpos das pessoas, e é onde muitas vezes a pessoa manifesta as riquezas também, né? Então, a pessoa que é rica de forma honesta, que isso ajuda a atrair. E eu achei tão bonito Bacana. aquilo, e eu Nossa. fiquei ali com ele vendo aquelas, parecia mesmo purpurina brilhando, estava à noite, né, tudo escuro, e aquilo lá caindo do sol, do